sabe como deixar a gente ansioso por um lançamento. O novo trailer de Divertidamente 2 está dando o que falar e por isso eu preparei uma lista com todas as curiosidades e segredos escondidos que eu consegui encontrar, especialmente pra vocês. Fala, gente bonita, eu sou a Mia e algo que me surpreendeu bastante nesse novo trailer foi a personalidade da inveja. Quando a gente pensa em pessoas invejosas, não é exatamente uma fofurice como essa que vem na cabeça. Acho que não fui a única que imaginou ela como uma anã bem maldosa, falsa, passiva-agressiva, daquele tipo que sabota os outros e comemora o fracasso alheio, né? Muito pelo contrário, a inveja parece ser tão inocente quanto uma criança que quer um brinquedinho igualzinho ao do amigo. Um outro detalhe que eu não pude deixar de reparar é que o design dela lembra muito ao da águia marinha de Steven Universo, que na boa, tem muito mais cara de invejosa que essa fofurice aí. Falando agora da ansiedade, algo que eu notei e preciso comentar é o fato dela estar fazendo exatamente a mesma coisa que a Alegria faz no primeiro filme. A gente já tinha teorizado aqui no canal que a Laranjinha poderia ser uma vilã com o objetivo de se livrar das antigas emoções. E estávamos certos, quem diria, né? Exceto pela parte da vilania, porque a ansiedade só vai prender as 5 emoções originais por acreditar e estar fazendo o que é o melhor para Riley. E se a Alegria não pode ser julgada por querer se livrar da tristeza no primeiro filme, a ansiedade também não deveria. A nova amiga super popular da Riley chamou a atenção não só da própria Riley, mas de todos os fãs de Divertidamente que estão se perguntando qual vai ser a real importância dela no filme. E um detalhe interessante sobre essa garota é o colar que ela usa no pescoço. Ele com certeza tem o nome dela escrito, e eu tentei pegar a melhor qualidade de imagem para dar zoom e ver se eu descobria qual era, mas infelizmente não deu para ver direito. A inicial dela se parece com um V, mas também pode ser um W. Eu chutaria Valentina. Mas e vocês? Conseguiram enxergar qual o nome? Eu sou meio ceguinha, então me contem nos comentários. Outro ponto interessante é que os sentimentos de tédio, inveja e vergonha estão de alguma forma relacionados à ansiedade, o que a torna a líder. Outra coisa em comum que ela tem com a Alegria. Aliás, a justificativa que a ansiedade usa para se livrar das 5 emoções originais é que elas são ultrapassadas e que a Riley precisa de emoções mais sofisticadas. E realmente parece que as novas foram projetadas para substituir as antigas. A inveja parece uma atualização da nojinho. A vergonha seria uma substituta para tristeza. A tédio é a cara do medo e só não deve existir uma variante para raiva, porque a Riley deve ter ficado traumatizada quando o Esquentadinho assumiu o controle lá no primeiro filme e a colocou numa situação bem arriscada. Nessa cena onde a ansiedade toma conta e dá início à Operação Nova Riley, ela faz um comunicado urgente a todos os funcionários da mente da garota e vemos ela aparecendo nas telas de um escritório lotado que possivelmente fica lá naquele setor dos sonhos e do subconsciente. Nessa sala existem vários monitores exibindo todo tipo de paranoia que se passa na cabeça da Riley, e em um deles temos uma referência a um dos memes mais virais da internet, que é aquele do homem olhando para outra mulher na rua, mas o que pouca gente sabe é que esse meme faz parte de uma historinha contada em cenas, e no final as duas mulheres acabam juntas. Seria isso mais uma pista de que Riley tem mesmo um crush na amiga nova? Um detalhe que quase ninguém notou no quarto da Riley foi esse pôster lá no canto do grupo Fortal, fazendo uma referência direta ao filme Red Crescer a uma Fera. E eu nem me surpreendo, já que em Red, a própria Riley apareceu de easter egg como uma das alunas da escola de Meilin. Será que as duas protagonistas vão estudar juntas no ensino médio? Brincadeirinha, eu ia adorar se a produção decidisse devolver a referência e colocasse a Mei Mei aparecendo de fundo como uma figurante de Divertidamente 2. E se assim como eu, você também adora descobrir essas conexões que a Pixar faz entre os desenhos, já deixa aquele like e se inscreve aí para receber mais vídeos como esse. O quarto de Riley também faz referência ao primeiro Divertidamente. Logo depois da mudança, a garota fica desanimada ao topar com a casa completamente vazia. Então as emoções fazem ela ser um pouco mais positiva, imaginando como seria a decoração do seu novo quarto. Ele não ficou exatamente igual ela imaginava, mas reparem que eles se lembraram de decorar até com os adesivos de estrela fluorescentes e o abajur com pezinhos de tap. Eu amo quando uma animação é feita com tanto cuidado e atenção assim. Essa cena onde o Raiva passa por um corredor dando soquinhos no ar com os holofotes apontando para ele faz referência às clássicas lutas de boxe, sendo bem comum que os lutadores se apresentem
apresentem desse jeito antes de partirem pro ringue. E será que você notou que a tédio tem uma habilidade que se destaca entre as outras emoções? A querida é tão animada e cheia de vontade que ela nem se dá ao trabalho de se levantar e ir até o painel de emoções quando quer controlá-lo. Ela consegue fazer isso diretamente do seu celular. Dá pra ver no canto ele mudando pro tom da cor dela enquanto ela mexe no aparelho. E olha, se as emoções antigas tivessem esse mesmo aplicativo, os problemas do primeiro filme teriam sido resolvidos em poucos minutos. Talvez a ansiedade tenha um pouco de razão e seus colegas estejam mesmo ultrapassados, hein? Outro detalhe bem curioso que vale a pena comentar é a quantidade de malas que a ansiedade traz com ela, assim que se muda pra sala de controle. Isso é uma metáfora pra bagagem de sintomas que uma pessoa que sofre com um transtorno de ansiedade pode levar com ela, que vão desde insônia a falta total de apetite, até ataques de pânico e hiperatividade. Então, se você suspeita que sofre disso, procure um psicólogo, porque eu já procurei o meu, né? Eu sofria muito disso. Um possível motivo da Riley não ter nenhum amigo novo nessa escola deve ser porque a maioria dos colegas que ela tinha foram estudar em um colégio mais próximo do bairro dela. Dá pra notar que a escola que a Riley vai estudar é bem focada em esportes, especialmente no hockey. Inclusive, a gente vê algumas placas de fundo que possivelmente são de vitórias de campeonatos passados, ou seja, a pressão para fazer parte desse time deve ser enorme. Mas me conta nos comentários se você gostou das novas emoções de Riley ou se prefere as antigas. Lembrando que Divertidamente 2 vai ao ar em 14 de junho em todos os cinemas aqui do Brasil. Está pertinho! Obrigada por assistirem e hasta la vista!